Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, precisando da vitória. A vitória veio 2-0, um resultado importante para o São Paulo, mas não tão elástico quanto o jogo oferecia. O jogo oferecia um placar mais dilatado, o São Paulo poderia ter aproveitado mais as oportunidades. Enfim, este é o vídeo de jogo. São Paulo e Vasco se enfrentaram, a vitória veio, mas tem algumas coisas para o São Paulo corrigir, porque um resultado de 2-0 não tem mais aquela coisa do gol fora e tal. Então, 2-0 e 2-0, 2 gols de diferença. São Paulo vai para o Rio ainda cauteloso, vai precisar talvez levar alguns titulares. Se tivesse tivesse conquistado um resultado mais elástico, não precisaria. Deu uma engasgada aqui porque a gente ficou muito nervoso nesse jogo. Porque o São Paulo perdeu muitos gols, assim, principalmente no começo da partida. Tinha ali, olha, me arrisco a dizer que com 15 minutos o São Paulo podia estar vencendo o jogo por 3-0. E não estava. E isso preocupa porque nós perdemos o Arboleda numa lesão muscular. Ele sentiu o adutor ali da coxa esquerda, foi isso? Não lembro. Mas enfim. Direita, acho. Acho que direita. Então tá. O Arboleda se machucou, sentiu ali um músculo, provavelmente mais uma lesão muscular, mais uma para a coleção de lesões musculares que a gente tem. E o Arboleda pode ficar de fora até de jogo de Libertadores. Mas enfim, Gabriel, o que você viu do jogo? O que você achou? O que o São Paulo podia ter feito? Quem foram os destaques? E antes de passar a bola, achei que o Orejuela foi não um destaque, mas jogou mais do que vinha jogando. E a gente pode ter alguma esperança de ver o Orejuela de repente deslanchando. A questão do Orejuela, assim, ele não fez uma partida fantástica, mas no primeiro tempo... Tinha muito espaço, né? Enquanto teve muito espaço, ele aproveitou bem esse espaço. O espaço não era necessariamente para ele, era para infiltração de outros jogadores. Ele conseguiu mostrar uma qualidade ali num passe vertical, conseguiu achar o Igor Gomes em boas situações, em 2 ou 3 oportunidades por ali, apareceu bem na área, como os alas com o Crespo costumam acontecer, uma delas com menos de 1 minuto de jogo, né? Até o Rigoni fez o passe para ele. Se o Rigoni soubesse que, obviamente, o Orejuela estava atrás, ele poderia ter deixado a bola passar direto, o Orejuela sairia na cara do gol. Pois é. Então, assim, para um jogador que fez uma boa estreia contra o Rentistas e de lá para cá fez jogos muito abaixo, mas assim, muito abaixo, você ter um jogo razoável para bom, mesmo com o adversário fraco, mesmo nesse cenário, é algo positivo, porque se você tiver uma questão de confiança por ali, fui mal ali em 2 jogos, não me adaptei, comecei a cair, perdi confiança, qualquer coisa nesse sentido, você ganha isso um pouco mais, você dá um passo em direção a ter alguma sequência, em direção a ser mais aproveitado, em direção a poder, de repente, semana que vem, em São Januário, jogar. Por esse jogo aqui, vamos levar você para a semana que vem. Pelos jogos que você vinha fazendo, não dá. Difícil. Então, um jogo decisivo, você não colocaria o cara. Exato. Então, assim, pelo que jogou hoje, tomara que seja uma evolução. Tomara que essa, obviamente, não seja a versão final dele, mas seja uma evolução. Tomara. Eu achei ótima essa frase. Essa talvez não seja a versão final de Orejuela. E torcemos que não seja. Porque se for, é reserva do Igor Vinícius. Porque ele não foi contratado para ser. Né? Exato. Ninguém pagou 14 milhões de reais nele para ele ser reserva do Igor Vinícius. Mas do jogo, assim, o São Paulo veio com uma formação, como a gente tinha até falado no pré-jogo com os membros, que poucas vezes a gente viu ao longo do ano, que era um Nestor de primeiro volante. Foram poucas as oportunidades que a gente viu, principalmente desde o começo do jogo. Um Igor Gomes que fazia ali um papel de segundo volante, mas como o São Paulo teve muito espaço, não foram poucas as vezes em que ele se projetava na frente, então ficava só o Nestor, Benítez um pouco mais pela esquerda, Igor Gomes um pouco mais para a direita para fazer triangulações ali com o Orejuela, com o Nestor vindo de trás, com o Pablo ou com o Rigoni um pouco mais avançado. Então, em termos de movimentação, boa partida do Igor Gomes, que ficou devendo no primeiro tempo tecnicamente. Perdeu ali 2 ou 3 oportunidades de finalização, de lances um pouco mais claros. Teve um que ele podia ter batido antes, deu ali uma atrasada. Errado. E o Nestor não foi bem, né? E o Nestor não, o Nestor, para mim, ele foi... Acho que mais até que o Igor Gomes, o Nestor para mim foi um destaque negativo. Muito facilmente driblado, muitas vezes desgarrava da marcação, muitas vezes querendo fazer o passe difícil quando não era, então perdeu ali, acho que, se eu não me engano, foram 2 bolas ali no meio de campo, que se o jogador do Vasco domina ela mais inteiro, o Vasco viria em bloco
para atacar quando o São Paulo estava saindo para o campo de ataque, era um passe que você não precisava errar. Alguma coisa de intensidade também faltou por esse torneio. Porque você era muito facilmente driblado, você puxava a bola de lado, ele não só era driblado, como ele já ficava para trás. Então não é que você é driblado, mas você tá ali brigando por espaço, chegando. Você percebeu que você foi, tá irritado, tá indo atrás? Você era driblado facilmente. Então, aliás, é algo que o Nestor precisa melhorar. O Nestor ele tem a capacidade técnica de leitura e de passe muito grande, mas essa questão de combate, de disputa defensiva, ele ainda fica devendo um pouco. Hoje, sendo esse primeiro homem, acabou ficando devendo um pouco mais. E também, para ser justo, o que virou determinado momento, quase que o jogo inteiro, na verdade, essa trocação, e vai todo mundo para frente, e daqui a pouco se toma um contra-ataque, isso ainda prejudica ainda mais, dificulta. Vamos explicar. Uma coisa que preocupou o São Paulo. São Paulo começou o jogo perdendo alguns gols, perdendo gols que não poderia perder, a gente ficou aqui muito desesperado, conseguiu fazer um gol que estava sendo construído, estava ali ensaiado para acontecer, não é achou um gol. Não, São Paulo teve uma formação, uma proposta do... qualidade. Sim, a gente vai falar dos gols, mas eu estou dizendo, não foi assim, o São Paulo achou um gol como em outras partidas, não. São Paulo construiu esse gol e perdeu outras oportunidades de fazer esse gol, poderia ter feito mais. Então, assim, foi um jogo que se desenhou para isso e o São Paulo perdeu oportunidades e que o São Paulo tinha mais espaço do que outros jogos. Então, Benítez tinha mais espaço, Orejuela tinha mais espaço. Só que alguns desses jogadores, o Orejuela, o Rigoni tinha mais espaço, alguns desses jogadores não conseguiam aproveitar mesmo quando tinham esses espaços. Então, quando a gente está enaltecendo, não é que o jogador virou um craque, o jogador virou uma opção, não. Mas que dá algum alento quando o jogador tem alguma qualidade ali, quando o espaço se oferece, ok. A nossa frustração é que o São Paulo não conseguiu produzir mais com esses espaços. Produzir mais gols, porque as chances elas aconteceram. E assim, às vezes você vai pegar a estatística do jogo, o São Paulo teve menos finalizações do que de chances claras, porque assim, no primeiro tempo você tem o Pablo que rola pro Rigoni, ele rola errado, aí não vira finalização. Você tem o Igor Gomes que vai sair na cara do gol, domina errado, é desarmado. Então, antes da conclusão. Sim, então são diversos lances, aí você vai para 1 contra 1 na área, ao invés de levar para um lado, ou conseguir inverter uma bola no segundo pau, que seria, que entraria um jogador livre de frente para o gol, essa bola não chega, aí você erra um cruzamento. Então o São Paulo teve muito espaço, teve volume até dentro da área do Vasco, isso durou 25, 30 minutos do primeiro tempo. Esse foi o período que o São Paulo empilhou algumas oportunidades, algumas, como a gente citou, que não viraram finalização, inclusive na bola parada. O São Paulo teve uma boa bola parada hoje, algo que vinha sendo cobrado há algum tempo. Quando você não está bem, você precisa no mínimo ter uma boa bola parada. E a gente viu hoje, no primeiro tempo, e naturalmente no gol do Pablo, o São Paulo conseguindo aproveitar bola parada. Aliás, é um defeito, né, do Vasco, não foi o primeiro gol que o Vasco tomou assim no ano. O Marcelo Cabo já vinha sendo muito criticado por causa disso, o Lisca ainda não teve tempo de arrumar. Mas o que surpreendeu hoje foi o Vasco vir de peito aberto para o Morumbi. Dar esse espaço para o São Paulo, deixar a linha de defesa quase que no primeiro gol contra o Racing, ali na Argentina, que a linha de defesa está quase na risca do meio de campo. Dava impressão, a gente até falou que a gente duvidava que o Vasco viesse tão aberto, mas a gente não achava que ele viria recuado. Mas ele veio aberto como se estivesse perdendo o jogo. Como se já entrasse precisando fazer 2 gols. E aí, assim, como eu falei, o São Paulo perdeu 2, 3, 4 oportunidades ali com 10, 15 minutos, depois conseguiu fazer um gol construído, só que partiu para uma trocação que poderia ter custado caro. Vamos, assim, deixar muito claro, o Vasco teve 4 oportunidades de chutes de fora. Mas é chute de fora. Mas a questão do chute de fora, sem querer te interromper, mas interrompendo, que é o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Exato. O problema não é existir o chute de fora. O chute de fora acontece. O time não tem espaço para chutar de fora. Mas... O problema é você dar toda a liberdade do mundo para o cara chutar de fora. Sem nenhuma marcação, sem pressão, sem diminuir. Léo Jabá no primeiro tempo. O primeiro lance, menos de 1 minuto do segundo tempo, eu não lembro o jogador que chegou de frente, bateu por cima do gol, ali na meia-lua frontal. Aí um cara desse acerta uma paulada, o goleiro, o cara acerta. O goleiro é azarado, não é? São 4 oportunidades. Teve do Marquinhos Gabriel no segundo tempo, ele tem tempo de dominar a bola, ajeitar para a perna boa. Não, e o Vasco que não estava fazendo um bom jogo. O Vasco que não estava fazendo um bom jogo teve 4 oportunidades. O Flamengo, que fez um bom jogo, vai ter mais oportunidades do que isso, com jogadores de mais qualidade. Então, se o São Paulo for jogar contra times com mais qualidade e deixar tanto espaço para o cara parar,
ajeitar ou ser facilmente driblado, como foi o caso do Nestor hoje. Então o Nestor é horrível, ele é facilmente driblado todos os jogos? Não. Foi hoje. Vamos deixar isso muito claro. Foi hoje. É um ponto de melhora do jogador. Exato. O jogador vai ter tem deficiências. De ele vai ter 20 anos, tá pronto, tá melhor do mundo, Nestor. Tem um defeito. Tem. Vai consertar, aos poucos ele vai melhorando. Tá começando a ganhar mais oportunidades agora e não à toa ele não é titular. Isso é normal. Por isso que joga o Lisieiro, não joga ele. Ponto. É normal. Então Tem todo esse aspecto também, mas eu quero deixar muito claro, porque você fala assim, ele foi facilmente driblado. Qualquer outro gol que o São Paulo tomar, mas é que o Nestor é facilmente driblado, como se isso virasse um mantra do jogador, e não é. Eu quero deixar muito claro. Ele tem uma deficiência, ele não é tão difícil vencê-lo no drible, mas não é uma característica também, não é uma coisa determinante. Não é definitivo. Não é. E ele está em evolução. Não é a versão final dele. Né? Eu gostei desse. Mas assim, aí na frente a gente teve hoje o Pablo. Acho que fora o gol, se a gente for tentar buscar alguma qualidade do Pablo no jogo de hoje, ele conseguiu fazer mais ou menos o que o Marquinhos vinha fazendo. Ele trocou bastante de posição com o Rigoni. Teve uma bola que ele tomou do defensor. O defensor e finaliza. Chutou e o Vanderlei defende. Ele também podia ter finalizado antes e melhor. Mas você falou de uma bola alta, né? Mas aí tem a ver com confiança. Tudo bem, mas assim... Então teve um outro lance que ao invés de bater, ele serviu. Ali não está com pelo confiança. Menos em troca de posição, para o coletivo funcionar, isso ele não atrapalhou. Parte técnica hoje muito ruim. Muito mal para dar prosseguimento em algumas jogadas, muito mal em 2 lances de definição, esse que a gente cita no primeiro tempo, um no segundo tempo que ele poderia ter dominado ele para frente, ele domina a bala, aí tem que rolar para o Rigoni e bater de fora, mas conseguiu achar o gol, e é o que a gente costuma falar, né? O gol ele não vai isentar o resto da atuação do jogo, não fiz o gol, então melhor atuação, não. Mas correu para abraçar o Crespo numa alegria do tipo... Não, tomara que assim como o Orejuela, que a questão do Pablo, assim, ele já teve alguns gols aí para falar, vamos lá, ver se agora melhora, tudo mais. Óbvio que o gol contra o Vasco vale mais do que 3 gols contra o 4 de julho, mas assim, a gente já teve momentos de falar, Pablo, ganhou agora confiança, vamos lá, ver se agora vai, e não tem ido, né? Tomara que agora vá, mas pior que é isso pouco provável. Mas assim, então, isso quando o São Paulo vai caindo aos poucos, a partir ali dos 30 do primeiro tempo ainda, e aí começa a ter bolas mais diretas, assim, sempre. Uma coisa é você ter um espaço que você tinha, que o Vasco estava oferecendo, o Benítez pega, acha um lançamento excelente, Benítez com espaço, acha um lançamento excelente para o Rigoni com espaço e no mano a mano, e o Rigoni ali, ainda mais sendo ambidestro, né? Você não sabe se ele vai cortar para dentro, se ele vai cortar para fora, o zagueiro já está correndo para trás, está perdido, ele puxa para a perna direita e finaliza muito bem. Mano, que bola do Benítez, que bola do Rigoni, que matada, que corte. Foi um golaço por todo. Não é só a parte do Rigoni, mas a parte do Benítez também. Tão surpreendente quanto o Vasco vir de peito aberto foi no primeiro tempo. A gente vê o Benítez muitas vezes fazendo recomposição. Não só no primeiro tempo. No segundo tempo estava lá ele também. Mas no primeiro tempo. No primeiro tempo ele teve uma bola que ele voltou até ali. Na área, mano. Impressionante, falou sério. Pois é. E teve uma bola no segundo tempo, porque aí você pega. No primeiro tempo o cara estava na área defensiva, ali na linha de fundo. Teve uma outra na área que estava lá ele para fechar, e teve uma outra no meio do campo que ele corta e ele escapa com a bola. E por que eu falo do segundo tempo? Porque você pega um jogador como o Benítez, que não tem essa característica, o cara tá marcando, tá correndo, e no segundo tempo ele ainda está correndo, está marcando, surpreendente, ponto positivo. Ponto negativo do Benítez, nada muito grave, mas é uma coisa que a gente já falou aqui. Tem determinados momentos que o Benítez pega a bola e ele tenta fazer sempre a jogada do craque, e tem hora que ele não tem nem espaço para isso. Só isso. Mas é coisa de ajuste. Então, tem que soltar um pouquinho mais rápido. Exato. Então tá ali com a bola, ele fica não, peraí, eu tenho que lançar o cara sozinho na cara do gol. Tem hora que é impossível, que o espaço não se oferece. Então é hora de você tocar para um cara, porque de repente você recebe de volta e você está numa condição melhor. Só isso. É um pequeno ajuste. Mas o passe dele pro gol, belíssimo, e essa recomposição elogiável. Quero deixar muito claro, porque quando a gente faz uma crítica, a gente vai ver os comentários assim, tá criticando o Benítez, o craque do jogo. Até porque o Benítez tem uma simpatia não só do torcedor, mas também da galera que costuma narrar, da jornalista. O Benítez é um cara querido. Tipo, qualquer coisa que ele faz... O Lugano apelidou de encantador de serpente, esse tipo de pessoa. Exato. Dessa vez ele não tá falando nada, não é culpa dele. Não é culpa dele, e assim, esse foi um bom jogo do Benítez, que soube aproveitar os espaços,
deu um passe que foi primoroso e estava ajudando na recomposição. Mas essa característica pode atrapalhar em um jogo mais difícil. Então, vamos seguir a partir daí. E aí o São Paulo, a partir dos 30 do primeiro tempo, cai. Que cai muito. A novidade do jogo foi conseguir fazer um gol no segundo tempo, né? A gente já falou, repete. Tinha sido contra o Bahia, só. Só, dos 15 jogos desde a estreia do Campeonato Brasileiro até hoje, tirando os jogos contra o 4 de julho, tinha acontecido uma vez um gol depois dos 15 do segundo tempo, hoje foi o segundo e não tomou, então essa ficou a grande novidade do jogo. Tinha feito uma vez isso, tomou 11 gols assim, 5 no Flamengo, 6 em outras oportunidades. Então, assim, é uma novidade. Aliás, imagino que vai estar amanhã no Anotações Tricolores do Alexandre Gisbert. São Paulo ultrapassa o Vasco nos confrontos diretos. No confronto histórico. Então, já tinha ultrapassado o Bahia, agora ultrapassa o Vasco. Fica faltando só o Corinthians, né? Que é o único time em que o São Paulo não tem essa vantagem nos confrontos históricos. Mas, quando o São Paulo começa a cair, aí é o momento em que a má partida do Nestor e a má partida do Igor Gomes começam a pesar um pouco mais. Porque aí teve esses 15 minutos do primeiro tempo, tudo bem, pontual, acontece, só que no segundo tempo, no intervalo do jogo, o Vasco corrige esse problema. O Vasco tira um ponta, tira o Gabriel Peck, coloca o Aldrey, e ali trava um pouco mais o espaço aqui, o escancarado que o São Paulo tinha. E teve uma oportunidade logo no começo do segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo, o Vasco teve com o Cano uma oportunidade de empatar o jogo, logo quando ele tinha corrigido esse problema. Ou seja, se sai um gol ali... Poderia tornar o jogo muito difícil e muito truncado. Mas, assim, além da questão física, a gente já vai... Aliás, informação do repórter, me fugiu o nome dele, ele me perdoa, inclusive, o repórter da Globo hoje, falando que o Crespo concedeu uma entrevista no jogo, antes do começo da partida, e ele falou, a escalação hoje, mudanças pensando na preservação física. Orejuela jogou no lugar do Igor Vinícius, os meio-campistas jogaram ali no lugar do Lisieiro, do Gabriel Sara, alguns jogadores não estiveram em campo, Marquinhos, que subiu ultra recentemente do Sub-20, que é outro tipo de jogo, para já começar a ter uma sequência muito grande no profissional. Então, tudo isso pensando na preservação. Faz sentido, no fim das contas a gente viu mais uma contusão física. Eu particularmente não trato mais esse assunto. A gente já explicou aqui. Eu entendo quem ainda não consiga compreender isso, mas eu vou continuar batendo. E eu só coloquei ali os melhores nomes para lembrar. E é bom às vezes a gente colocar quando a gente está fazendo vídeo, porque a gente ainda está no calor da partida, mas logo no primeiro lance teve uma metida do Reinaldo que vale a pena a menção para o Rigoni, e o Rigoni toca a bola. O Reinaldo fez uma grande partida? Não, mas foi bem nas cobranças de bola parada e teve essa metida de bola que merece um registro. Está aqui o registro. Teve alguns momentos de dispersão, teve alguns outros momentos que deixou a marcação. Aquele velho Reinaldo. Ele teve uma partida muito semelhante até com a do Orejuela, mas com assistência, né? Ele dá uma assistência. Sim. E ele tem essa enfiada de bola. Então, assim, que teria sido um golaço. Parecida com o que o Benítez fez, que proporcionou o gol e tal, mas a do Reinaldo, o Rigoni tenta bater de primeira. Sim. E aí, no segundo tempo, com o São Paulo não sei se menos inteiro, mais preservar, não sei. De novo, é difícil entender por que o São Paulo, às vezes, cai no segundo tempo. Se é só questão física, se é uma questão estratégica, não dá para entender. Mas, assim, o jogo ele começa a ficar com muitos espaços de lado a lado, só que, assim, para contra-ataques, né? O São Paulo, pelo menos, parou de ter o espaço, pensando na correção do Vasco, ele parou de ter o espaço na construção de jogo. Então, assim, o Orejuela não vai mais estar caminhando no meio de campo, e aí o Igor Gomes vai fazer uma progressão, o passe vai sair limpo. O São Paulo, muitas vezes, em superioridade numérica ali na altura da entrada da área do Vasco, que é um negócio que é inadmissível. Voltou a ter mais espaço assim de mano a mano de atacante com zagueiro, como no gol do Rigoni, já na parte final do jogo, quando o São Paulo já tinha até feito gol, quando entra o Marquinhos teve um ou dois lances ali de mano a mano, que o São Paulo até tenta aproveitar. E que preocupa o Marquinhos ter entrado. Não era para o Marquinhos ter entrado. E assim, não é que não era para as circunstâncias do jogo, não era para as circunstâncias da temporada. Porque a gente tem que preservar jogadores que hoje são titulares. Né? E assim, para você
aproveitar campo aberto, é o que a gente falou contra o Racing. Bota um Rojas. Aí é o jogo do Rojas, né? Porque você A gente chamou ele para isso. Você querer colocar o Rojas quando o jogo tá fechado, aí é que não faz sentido. Como colocar o Rojas como titular junto com o atacante, não faz sentido. Esse atacante que vai jogar com ele, a chance de sofrer é muito grande, a chance dele começar a pender para os lados é muito grande. Então, eu teria feito essa preservação, porque provavelmente precisaríamos do Marquinhos para domingo. Aliás, pelo menos um acerto do São Paulo foi não ter acelerado a volta do Luan e do Luciano, que nem no banco ficaram hoje. Que bom, que voltem quando estiverem 110% para não acontecer. E que não seja no jogo do fim de semana. Não sei, espero assim, porque aparentemente se o jogo de hoje fosse ultra mega importante e o São Paulo tivesse numa dependência do Luan e do Luciano, pelo que eu entendi mais ou menos de quem está acompanhando dentro do clube, eles teriam ido para o jogo, mas como não tem essa necessidade, não tem essa correria, o jogo de hoje era um pouco mais administrável, eles foram preservados, não foram nem para o banco, vão ter esse tempo para se recuperar com calma, que é isso que é importante, diferentemente do Arboleda, né? O Arboleda estava jogando desde sempre, joga, vai para a Copa América, joga, volta correndo, joga, machuca. E agora, se ele tiver condição de jogo contra o Palmeiras, Libertadores, não domingo agora, não sábado agora, Libertadores, vai ser como? Voltando correndo. Porque talvez o tipo no jogo de ida, talvez no jogo de volta. É o tipo de contusão que você não consegue recuperar o cara, quase nunca você consegue recuperar o cara plenamente em menos de 2 semanas, né? Hoje, quarta-feira, o jogo contra o Palmeiras é daqui, sem ser a terça seguinte, a próxima, é menos de 2 semanas, 13 dias, menos de 13 dias, já contando que já estamos à noite. E pelo tipo de contusão, gente, olha... Então, para o segundo tempo... Eu estou chutando pelo menos 10 dias. São 13 para o jogo. E se o cara vai para o jogo nessas circunstâncias, eu estou com o olho ardendo, porque eu dormi pouco essa semana, mas se ele vai para o jogo nessas circunstâncias, terrível, porque o cara está sem tempo de bola, tá tudo. Não é o ideal. Mas é seguro, geralmente, né? Mas assim, e aí para o segundo tempo, o São Paulo teve algumas oportunidades de acelerar, muito erro de passe, muito erro de decisão de jogada. Foi como eu citei, quando cai o futebol do Nestor, quando cai o futebol do Igor Gomes, quando esses espaços passam a ser menos oferecidos, em que, como eu falei, o Orejuela não vai chegar caminhando, o Reinaldo não vai ter esse espaço no meio de campo a dominar, olhar, o Rigoni está sempre no mano a mano, então você tem essa enfiada de bola entre o zagueiro e o goleiro, e você vai pegar o jogador vindo de frente. Isso foi caindo um pouco, o São Paulo teve um susto ou outro, teve uma bola que o Cano bate, que se ele joga para dentro da área, o São Paulo teria tomado gol de empate, não era nem um 2-0 ainda, o São Paulo não tinha feito o segundo gol. E foram 3 chutes de fora, 3 ou 4 chutes de fora, né? Que um passou meio perto, os outros não, mas quando a gente fala, não interessa se passou perto ou não. Quando a gente está explicando aqui, teve chute de fora, a gente está falando, teve chute de fora que teve liberdade, não teve ninguém ali. Porque, olha, pode acontecer isso. O cara matou a bola, pá, aí tem um jogador pressionando, mas ele acerta um chute no ângulo. Acontece. Mas se não tem ninguém pressionando, a chance de ele acertar no ângulo é maior. É isso que a gente questiona. A questão da defesa é evitar que o cara tenha todo o tempo do mundo para parar, para pensar. Sim, peca muito para o São Paulo. Porque é uma marcação individual. Aí já é um problema do Crespo, né? Sim. O estilo de marcação. Tem a ver com bola parada, que você vai defender com os 11. E aí, assim, é culpa de quem que a entrada da área tá Aliás, sobre a nossa bola parada, hoje saiu o gol. Escanteio. Bom. Reinaldo cobrou bem, Pablo só sobre o escanteio, assim, depois que o jogo fica truncado, eu repito, a importância do escanteio, o São Paulo consegue ter mais uma boa cobrança de escanteio, como eu citei. No jogo do Flamengo, aliás, o Nestor contra o Flamengo e hoje Rigoni e Reinaldo tiveram boas cobranças de escanteio, que aí a gente mostra a importância. Nem sempre vai sair o gol, como hoje não saiu, o Vanderlei fez uma boa defesa, o Vanderlei saiu socando uma bola, o Arboleda tem uma cabeçada que a bola desvia, quase entra. O Reinaldo bateu uma no primeiro pau ultra fechado, ele estava lá. Então, assim, nem sempre vai sair o gol, mas a sua chance de começar a levar perigo, Jorge já Wagner, que você não está não teria feito história no São Paulo se não fosse. Souza. Então, assim, isso pode... Mas, pois é, bola parada é importante. Tem uma coisa que eu não gosto, porque essa coisa que o Gabriel falou de sobrar um, não sobrar. Quando o São Paulo vai bater um escanteio, vão 2 jogadores, e o cara que vai bater levanta a mão. O outro tá lá para quê? Para nada. Não levante a mão. Não... Tudo bem, mas levantar a mão é ainda pior. Né? Sou eu, hein? Sou eu. Adversário, sou eu. E o outro? Tá aqui comigo, porque eu tenho medo de bater sozinho. Não faz sentido. Também não gosto muito, mas assim,
serviu para colocar um pouco mais de tranquilidade, pensando no confronto, colocar um pouco mais, eu acho até que de realidade. Eu acho que, por mais que tenha ficado em muitos momentos do jogo essa trocação aí, pega a bola e lançamento, o time tem espaço. Teve um lance que até emblemático lá no meio do segundo tempo, o São Paulo atacando, aí acho que tem uma bola longa, não lembro exatamente qual foi o momento em que a zaga do Vasco recupera, o volante do Vasco, acho que até o Aldrin, recupera a bola, ele tá sozinho na imagem da televisão inteira, não tem ninguém na imagem da televisão que não um jogador do Vasco a bola na intermediária defensiva fazer esse contra-ataque. Então fica essa trocação teve um lance do Volpe, inclusive, que ele pega a bola, faz uma ligação direta, que seria muito boa. Ele fez 2 ligações diretas que entraram. O Denis, o Benício estava valorizando um lance muito bobo. E aí o árbitro essa seria a terceira, isso foi no primeiro tempo. O Benítez toma uma mãozada no estômago, ele cai com a mão na cara, isso aqui é besteira também. Mas aí ele ia fazer a ligação, o juiz para o jogo fica lá parado, aí vai ter árbitro de vídeo. Mas 3 ligações diretas, por quê? Porque o Vasco oferecia oportunidades. O São Paulo não tem um cara para receber, mas também se o adversário não estiver marcando... E aí que entrou o mau jogo também do Pablo, aí que entrou as tomadas ruins de decisão do São Paulo, a falta de efetividade para finalizar, porque teve esse espaço, inclusive teve esse espaço desde o Volpe, teve esse espaço construindo a jogada, teve esse espaço quando o Marquinhos entra, teve espaço, aliás, também destacar a partida do Léo hoje. É muita diferença você ter o Léo ali pelo lado esquerdo, inclusive na construção de jogada. Você acha hoje que faz mais falta um Léo ou o Arboleda? Pensando que o Arboleda está fora, e o Arboleda que fez uma partida muito boa. Eu vou destacar um lance do Arboleda que a gente ficou discutindo aqui. O cara vai ali na área para fechar o cara e ele tem que correr, igual um siri, com a mão nas costas. Cara, que coisa ridícula que virou futebol. O cara tem que ir com a mão nas costas, porque senão faz o pênalti. Daí o jogador chuta, a bola bate nele, bateu nele. Ele tira os braços, corre e se mata para a bola não ir para o escanteio. A gente não vai ter esse jogador. Por quê? A questão é... Porque o São Paulo não se planeja para ter esse jogador nos momentos chaves. Essa pergunta é porque eles oferecem coisas diferentes. Sim. O Arboleda é muito forte no jogo aéreo. Tem uma liderança inegável. Um pouco mais veloz. O Léo tem se saído muito bem, a gente elogiou isso aqui, em duelos 1 contra 1, inclusive contra jogadores velozes do time adversário. Foi bem contra Palmeiras lá atrás, foi bem contra o Bahia, ali na dupla Nino e Rossi, que jogou no lado dele o primeiro tempo inteiro. O Léo consegue sair como se for um lateral. E a saída de bola porque ele é um lateral completamente diferente. Então, assim, são jogadores que oferecem coisas muito diferentes e ambos que crescem do lado do Miranda. O Arboleda, ele é um cara que oferece muito ali na questão combativa. O cara é da posição. E o Reinaldo é um cara... O Léo é um cara que às vezes o jogo tá complicado e o São Paulo tá sem saída, e o Léo é essa saída. Ele puro, ele vai. Ele sozinho. O segundo gol contra o Corinthians ano passado. O 2-1 contra o Corinthians, o gol do Brenner no último segundo do jogo, quase. A jogada começa com o Léo, que poderia ter feito um passe burocrático. Ele acha rapidamente o Toró na ponta, o Toró cruza pro... Porque ele tem esse cacoete que o Arboleda não tem. Então, assim, o ideal seria ter os 3 para o jogo contra o Palmeiras. Por quê? O jogo contra o Palmeiras não vai ser a final do Paulista. Ah, mas tem o tabu. Dane-se o tabu. Não tem tabu. Tem jogo contra o Palmeiras. Quem tem o elenco melhor? O Palmeiras. Quem tem o trabalho de técnico mais longevo? O Palmeiras. Quem tem menos pressão? O Palmeiras. Quem precisa ganhar? O São Paulo. E quem está com o calendário menos apertado durante esse período, desde a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. São Paulo vai enfrentar o Santos. O Santos enfrentou o Juazeiro, agora meteu 4. Faltando 1 minuto, fez 3 gols. Então, assim, era importante, o resumo era importante o São Paulo... Se alguém virasse para a gente, principalmente depois do jogo de domingo, e falasse que o São Paulo ganharia do Vasco 2-0, estava tudo bem. E não é que seja uma catástrofe, só que porque o jogo se ofereceu, principalmente no começo, e ali nos minutos finais, principalmente quando entra o Marquinhos, tem liberdade, exige uma defesa muito difícil do Vanderlei, ali quase que no último lance do jogo. Se alguém virasse e falasse que seria 2-0, tudo bem, mas com o que o jogo ofereceu, o São Paulo poderia ter liquidado o confronto e levado um time alternativo para o Dedéu. O Crespo falou, aqui a gente já citou, que hoje a escalação foi pensando muito em parte física, o São Paulo poderia ter pensado ainda mais na parte física, levado para o Rio de Janeiro, ou nem levado, Rigoni poderia ficar aqui e jogar o tempo inteiro contra o Palmeiras e depois
eventualmente até contra o Atlético Paranaense, mas o importante é ele estar inteiro contra o Palmeiras na Libertadores. Miranda, a gente não pode correr o risco que aconteça de novo com o Miranda, que aconteceu hoje com a Arboleda. Alguns desses jogadores... Imagina, se perder o Miranda agora, se perder o Léo, nós estamos lascados. É outro nível de São Paulo que vai entrar em campo. Aí a gente vai ter um Diego, vai ter um Rodrigo, só para vocês entenderem o drama. E aí vai falar, o técnico que não tem variação. Não, cara, desculpa, você perde sua zaga titular, você perde 3 jogadores da zaga titular, a zaga é composta por 3. Você perde o Rigoni, assim, você vai com o Marquinhos, você tem a volta do Luciano que não joga. Qual foi o último jogo do Luciano? Nem lembro quando é que o Luciano machucou. Foi contra o Santos na Vila? Não lembro exatamente. Em que estado que ele estava? Assim, já estava perto de machucar? E outra, vai ter que voltar depois desse tempo todo. Se vira, joga aí com o Marquinhos. Nunca jogaram juntos, tem que torcer para ter uma sintonia. A sintonia que acabou acontecendo com Rigoni e Marquinhos. Então, assim, o São Paulo poderia ter tido hoje essa preservação para os próximos, para essa sequência que vai ter agora. Não teve, tudo bem, a vantagem é ótima em termos de classificação. Pensando na classificação, o São Paulo abre uma vantagem considerável, pode perder por um gol no Rio de Janeiro, repetindo que não tem gol fora, mas pensando que o São Paulo ainda tem muito o que fazer no Campeonato Brasileiro, pensando que hoje, mais uma vez, não se sabe o motivo, o time começa bem até determinada faixa do jogo, e aí o desempenho cai, o time começa a ficar mais espaçado, o time começa a ceder espaço defensivo, o time começa a ter dificuldade para chegar no ataque, o time começa a perder segunda bola dos lançamentos que faz para frente, a zaga afasta, já não tem ninguém brigando ali no meio de campo. Então, pensando nisso tudo, e pensando que Palmeiras no Brasileiro, difícil, Atlético Paranaense muito difícil, e depois quando você tiver Juventude, Sport, América Mineiro, você não tem margem de perder pontos para esse time. Não tem, você destruiu a sua margem ao longo do Campeonato Brasileiro. No meio disso tudo, você tem uma Libertadores. Se você avançar confirmando essa classificação, você tem Copa do Brasil. Então, se o São Paulo for bem, que o São Paulo teria na semana que vem de tirar até, um cara... Até novembro é quarto domingo. E só para lembrar, eu quero deixar isso muito claro, a gente faz todo jogo. Vou falar nisso até praticamente para encerrar. Quando você está jogando quarto domingo, você tem praticamente um treino cheio por jogo. E o Crespo não está conseguindo resolver a bola parada, é um problema de São Paulo. Tem tempo para treinar? Não tem. E o São Paulo, essa comissão técnica aí não está conseguindo dar condição física para o jogador. Com um treino cheio, não tem condição. Não dá. Não é possível você corrigir problemas físicos. Então, antes que caia na conta do Corran, não dá, é impossível. A mesma coisa para ajustes, a mesma coisa para variações. Não há tempo para treinar. Então nós estamos no modo desespero. E eu só estou falando isso para não cair tudo nas costas do Crespo, para não cair tudo nas costas do Corran, para não cair tudo nas costas dos jogadores que estão no limite. Jogador que não está bem, a gente fala aqui, mas tem jogador que a gente nem sabe o quanto não é desgaste. Assim como a gente não sabe porque o São Paulo para de jogar num jogo como hoje. De jogar, assim. Tem uma discrepância tão grande. Tudo bem, o Vasco corrige um pouco dos problemas e tudo mais, só que chega uma hora que o time está espaçado. Chega uma hora que os jogadores não conseguem mais ter aquela explosão, a enfiada de bola, o arranque do cara já é aquele negócio que corre para não chegar. E aí, só assim, não somos nós apenas que estamos falando. Nós estamos falando desde janeiro. Mas quem falou mais sobre isso? Hernan Crespo, Léo, que é um dos jogadores mais promissores agora, Hernanes, Júlio Casares, que é o presidente, o Bruno Henrique, que foi o Carrasco, que falou claramente, eles cansaram. São Paulo jogava melhor que o Flamengo, até os 70 minutos de jogo. 70 não, 65, 60. E aí cansamos. Só que se a gente cansar contra um Flamengo, se a gente cansar contra o Palmeiras, vai parecer para muita gente, o jogador é vagabundo, que falou com o empresário. Não falou com o empresário, não é vagabundo, não é o cabelo, não é falta de brigou com o treinador, não é o Diniz que fez um trabalho ruim e os caras estão com o Diniz na cabeça ainda. Não é nada disso. É só que não há físico que aguente tudo. Não há físico para isso. E por isso que a gente lamenta que São Paulo não tenha conseguido construir um placar mais elástico. Mas a gente fica feliz que veio a vitória. 2-0, uma boa vitória. Uma vitória que dá aí um encaminhamento para uma vaga que é muito importante. Só que São Paulo vai ter Atlético Paranaense, tem Palmeiras, tem... Só para reforçar a questão do calendário e da falta de tempo para treinamento e recuperação de jogadores, São Paulo jogou domingo no Rio de Janeiro, aí teve que voltar para São Paulo, faz um treino regenerativo para quem jogou, a gente fica falando sempre que isso é importante. Aí hoje, já quarta-feira, teve um treino, na terça, aí na quarta enfrenta agora o Vasco. Aí no sábado você tem que enfrentar o Palmeiras, é o mesmo cenário de 3 dias, ou seja,
regenerativo em um, treino no outro, e jogo de novo. Tem algum problema pro jogo do Palmeiras? Dá para corrigir? Não dá, é um treino. Aí depois, no domingo, mesma coisa, ou você vai dar folga para os jogadores, ou eles vão apenas para fazer um treino regenerativo. Aí dessa vez você tem um universo de tempo, porque você tem 2 dias, o treino da segunda-feira, e na terça é um treino rapidinho, porque você tem que ir para o Rio de Janeiro, depois mais 3 dias para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba, de novo, o cenário de 3 dias, para em 3 dias enfrentar o Palmeiras, para em 3 dias enfrentar mentira, agora, em 4 dias enfrentar o Juventude, para em 3 dias enfrentar o Palmeiras. Então, assim, 3 dias, 4 dias, viaja para o Rio, vai para Curitiba. Para enfrentar times difíceis, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Palmeiras de novo em 2 confrontos que é eliminatório. Então, assim, tudo isso é difícil para o treinador. E outra, você muitas vezes enfrentando times diferentes. Você enfrentar o Flamengo é diferente de você enfrentar o Palmeiras. Você enfrentar o Vasco é diferente de você enfrentar o Atlético Paranaense. E você não sabe nem que atletas você vai ter. Porque, por exemplo, seria lindo contra o Palmeiras na Libertadores ter o trio de zaga. Qual é o trio de zaga? O Arboleda, o Miranda e o Léo. A gente vai ter isso? Provavelmente não. Vamos torcer para ter. Provavelmente não vai ter. E aí? Aí vai colocar o Bruno Alves? Aí vai colocar... Aí se um desses machuca ou tem cartão, coloca quem? Coloca o Rodrigo? Coloca o Diego? Quem coloca? Improvisa alguém? Coloca ali o Orejuela? Coloca o Igor Vinícius? Se forçou o Arboleda, o Bruno Alves. Se machucar mais um, entra o Diego. Então, é isso. Então, assim, todas essas coisas pesam e se acontecerem, elas precisam de contexto. Ah, mas vocês estão falando que lá atrás está atrapalhando? Tá. Por quê? Porque a gente não fez nada para corrigir aqui na frente. Tivesse poupado no começo do Brasileiro, a gente não estaria falando disso agora. De novo, palavras do Crespo. A escalação hoje tem muito a ver com a questão física. Que não adianta descansar um jogo. É isso. Gente, enfim, acho que a gente fez todo um recorte aí do que foi o jogo. Dei até um tapa no microfone. Peço desculpas se alguém estava com fone aí. E agora a gente volta... A gente vê se volta sexta-feira. A gente tenta voltar na sexta, mas senão a gente vem pro fim de semana pro jogo mesmo. Não vou nem prometer, porque tá muito complicado essa semana, mas fiquem de olho nas redes sociais, aqui também na comunidade, e a gente vai anunciando. Se a gente consegue fazer um vídeo, a gente precisa fazer um pro Hernanes. Teve muita coisa. Não vai ser. Deixa um momento melhor. O Hernanes merece isso. Nem que seja no fim do ano. O Hernanes terá um vídeo aqui em algum momento, porque é um jogador enorme que merece isso. Mas a gente pode trazer algum contexto de alguma coisa na sexta-feira. Então fiquem de olho, ou talvez até uma live,